Olá! Estamos de volta aqui, eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. E nós somos a equipe do podcast Vivelecendo. Podcast que busca dar mais vida pros seus anos. Aí, agora a gente não erra mais. A gente errava toda hora. Agora a gente vai acertar pra sempre. E hoje, novamente, estamos aqui cumprindo aquele nosso cronograma de trazer pessoas incríveis pra vocês, né? Porque é isso, esse é o nosso papel aqui. E nós estamos... E a conversa de hoje é muito legal. A gente tava aguardando muito. Vocês vão adorar, certeza. Nossa, muito. A gente tá animado. A gente já tá tentando agendar essa conversa há um tempinho. Vocês vão gostar muito. Vai ser muito legal. Assistam até o final, que muito conteúdo bacana. Eu acho que essa, na verdade, é a pré-introdução mais longa que a gente já fez de todos os episódios. Porque este episódio de hoje, ele vem antes do podcast Viverecendo. Não é? Depois a gente conta por quê. Mas hoje nós estamos recebendo ela, que é nutricionista, pós-graduada em geriatria e gerontologia, né? Nosso mundo aqui. Por 11 anos, ela foi proprietária de instituição de longa permanência para idosos, as ILPIs, ou antigamente as pessoas chamavam de casa de repouso, na cidade de Curitiba, Paraná. E hoje ela é CEO da Casa de Repouso Modelo. É a Roberta Lacerda Torres. Aí, Roberta. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada eu pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, muito animada. Tenho certeza que vai ser muito bacana essa conversa aqui hoje. Nossa, a gente tá muito feliz que você aceitou o nosso convite. Imagina. A gente tá te seguindo e olhando o seu conteúdo faz um tempo. Nossa, quando eu te achei, mandei pro Calil. Calil, a gente precisa convidar ela pra falar com a gente. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter vindo de Curitiba pra São Paulo pra falar com a gente. A gente tá muito feliz. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente tá se sentindo tão chique, nossa. Porque... Aquilo que eu tinha falado de que foi antes do podcast, porque há um tempo atrás, eu e a Fabi, o nosso projeto, a Integral Idade, a gente tem uma clínica chamada Integral Idade, e ela foi feita para prestar serviços para ILPIs. A princípio. A primeira ideia era essa. E aí, nesse ensejo, assim, de procurar as coisas sobre LPI e tudo mais, a gente fez o perfil da Integral Idade. E aí, nessa história, a gente encontrou você. Procurando, a gente foi encontrar você. E assim, desde então, seguimos seus fãs. Fazer o quê? É maravilhoso, assim, é uma oportunidade incrível a gente poder estar falando com você aqui pessoalmente, assim, muito, muito bom. E eu acho que é um assunto, né, que quando a gente tem a necessidade de procurar uma ILPI, é cheio de dúvidas e a gente nunca sabe onde buscar. Então, por isso que a gente também tá muito animado de trazer esse conteúdo, né? De a gente poder falar sobre esse assunto e poder tirar as nossas dúvidas, né? Que vai ser, de uma certa forma, as dúvidas do público também. Então, acho que vai ser bem bacana. Vai, com certeza vai. E aí, começando do começo, eu queria entender de você, assim... Sabe? Você é nutricionista. Sim. É uma área que dificilmente a gente vê, assim, essa pessoa nutricionista tem o papel de proprietária de uma casa de repouso, de uma ILPI. Isso é bem diferente. Quais os caminhos que foram te levando? O porquê? Às vezes sempre tem um porquê, né? Tudo tem um porquê nessa vida. Sim. A minha história foi muito cair, assim, nessa área. A minha formação é nutrição, me formei em 2004. E fui para uma área de cozinha industrial, assim... Né? Nem era clínica, não era, né? Porque às vezes poderia ter ido pra clínica, não fui. Só que eu já estava muito cansada dessa área. E era numa cidade muito próxima de Curitiba. Eu volto, então, pra Curitiba, peço a demissão e tal. E fico um tempo, assim, perdida, né? E aí, eu ouço falar de pessoas da área que eu poderia trabalhar como nutri dentro de casa de repouso, né? Que era o nome que nós utilizávamos. Como autônoma. Eu falei, nossa, tem essa área, eu nem sequer sabia, né? Que eu poderia atuar nessa área. Então, foi assim que eu entrei. E eu entro em uma unidade, em uma instituição. Logo, eu vou começando a trabalhar em várias outras como prestadora de serviço, como Nutri. Logo, também eu descubro que eu poderia ser responsável técnica. Que lá nós podemos, né? Tem algumas particularidades sobre isso e tal, mas nível superior, né? Então, eu poderia ser responsável técnica. Então, isso começou a associar. Virei Nutri, virei RT. E a primeira casa que me contratou... foi a casa que eu me encantei. Então, assim, eu achei a casa bonita em si, assim, a estrutura. O atendimento era diferente das outras que eu comecei a atender. As famílias eram muito presentes, diferente das outras casas. Então, ela me deu, assim, um despertar, assim, sabe? Diferente das outras. Só que em 3 meses que eu tava lá, uma das sócias faleceu.
né? E aí, depois, eu acabei entrando como sócia, como dona essa primeira instituição. 3 meses? 3 meses. Nossa. Eram 2 sócias. Uma delas teve um infarto, assim, fulminante de fato. Aí entra todo aquele processo do inventário, todas aquelas coisas, né? Mas eu fiquei ali, né? E eu comecei a ajudar muito a outra dona. Porque como elas eram… Cada uma fazia uma coisa, né? Então, uma ficava muito com a parte administrativa, que foi essa que faleceu. E a outra muito nos cuidados. Então, essa tinha muita dificuldade na parte administrativa. Então, eu comecei a ajudar ela, como responsável técnica, mas ajudando. E foi me despertando cada vez mais, cada vez mais. E aí, eu me lembro que eu falei assim pra minha mãe, se eu for ser dona de alguma instituição, em algum momento, falei, teria que ser aquela. Falei, porque é dessa que eu gostei, o atendimento é diferente e tal. E aí, deu certo. Olha, que maravilha. Foi assim que eu já contei antes as coisas aqui. Você só tinha perguntado como que eu tinha entrado. Não, mas é isso Na mesmo. área. Eu quero saber dessa história. Pode contar à vontade. E daí foi assim que eu virei dona da primeira unidade, aliás. Foi desse jeito. Entrei como sócia. Nossa, mas é legal. Você identificou um negócio e se apaixona pelo modelo desse negócio, né? E era muito diferente das outras casas, assim. Tanto é que tudo era diferente. Claro, tinham coisas que eu fui mudando. Porque tinha muito erro de gestão também, né? Que eu peguei. Mas o cuidado era muito diferente, sabe? Foi o que me encantou nessa casa. Foi a decisão que eu tomei por conta disso mesmo. Nossa, maravilhoso legal. isso. Porque nós dois somos fonoaudiólogos, a gente é especialista em neurolinguagem, disfagia, na geriatria, neurologia. Então é aquela coisa assim que… ILPI é inevitável, a gente sempre acaba passando por uma ILPI. A gente já passou por várias na vida aí, né? E a gente chega e tem umas que eu particularmente, tem umas que eu cheguei e fiquei, nossa, maravilha, linda demais, assim. O cuidado e tudo mais. Só que eu acho que o mais interessante é que a gente acaba tendo um contato com a vida daquela pessoa, né? Um pouco da vida prévia, um pouco da vida atual dela, que tá ali internada naquele local, residindo naquele local. E aí eu acho que uma coisa que sempre pega muito é o quanto é angustiante para a família chegar ao ponto de falar, vou deixar a pessoa numa ILPI. Eu já tive uma família que eu acompanhei que as filhas estavam extremamente angustiadas porque elas não queriam deixar o pai ali, elas sentiam que estavam abandonando e tudo mais. E aí eu tive até que fazer um acolhimento nesse sentido de, não, vocês estão fazendo o que vocês podem e tudo mais. E aí o que eu acho mais interessante é a pessoa que vai administrar uma ILPI e ela começa aquilo com esse ponto de vista, que é o que você está trazendo. Você gostou desde o ambiente físico até a forma como as pessoas eram tratadas, a forma como era feita a gestão daquele local, sabe? Aí eu queria entrar um pouco nesse assunto, assim, com você, né? Sobre essa questão dessa angústia. Você lida muito com isso no seu dia a dia? Sim, é muito, muito… Eu vou dizer para vocês, assim, que a gente tem que ser até um pouco psicólogo, de fato, com as famílias. A gente tem que entender que o momento que a gente recebe um familiar para fechar uma vaga, né? Escolher e optar pela nossa instituição, na verdade, a última coisa é a casa. É muito o entender aquele momento da família, que para muitos é muito difícil. Então, as conversas são longas, muitas vezes choram com a gente, dividem ali esse medo do julgamento, né? Porque, social assim, é terrível. Normalmente, é um familiar que toma a decisão final de levar. Sim. Que é aquele familiar que cuida, normalmente. Que está exausto, muitas vezes. Que, às vezes, até está mais doente que o próprio idoso, no sentido até emocional, assim, né? E aí… essa questão que eles nos trazem, muitas vezes é o ponto mais difícil ali para eles. Esse julgamento dos outros, do que vão dizer, que estão abandonando. E ele mesmo pensa que ele está abandonando, que ele está desistindo de cuidar. E que, na verdade, não é isso. É que ele tentou até onde ele pôde, que às vezes realmente não tem outra opção. Porque tem alguns casos que é a melhor escolha. Sim. Eu, ao longo dos 11 anos… Eu posso dizer que a grande maioria dos idosos entram e tem uma melhora muito significativa em instituição. Eles melhoram, a grande maioria. Porque quando está em casa, às vezes está sozinho, a família toda sai trabalhar, ele fica o dia inteiro sozinho ou só dormindo na cama, não comem. A família tem muita dificuldade de medicar, de alimentar, sabe? E com a gente é mais fácil, porque são pessoas estranhas, né? Assim, digamos, né? Sim. Então, eles entram mais dentro da rotina com mais facilidade. Então, a família observa que, na grande maioria das vezes, melhora depois que entra na instituição, sabe? Sim, eu acho legal que eles interagem com gente diferente. Porque em casa, muitas vezes, a gente não sabe como que é a história pregressa daquela família, né? Porque muitas vezes a gente pensa, tá cuidando do pai, cuidando da mãe, mas às vezes aquela relação era uma relação terrível.
Sempre foi terrível. Aham. E aí aquela pessoa precisa dos cuidados daquele filho com quem eles não se davam bem e tudo mais. Então, nesse ambiente novo, eu vejo muita gente realmente, assim, dar uma despertada, né? Acho muito incrível isso. Mas não é fácil pra família, Não é realmente, fácil. né? Mas, Eu vejo que... e interessante esse olhar mesmo, porque às vezes, se a gente for pensar na nossa rotina, se eu tiver que cuidar de um idoso, como é que tá a minha estrutura da casa, né? Tem muita escada, tem muitos lugares que ele pode se acidentar. Então a gente às vezes não pensa nos detalhes também, né? E aí a casa de repouso ela tem essa vantagem, porque ela é toda pensada e adaptada para cuidar dos idosos. Então, acho que essas análises são muito importantes. Cada situação é uma situação, e para cada caso é um ideal, né? Exatamente, é isso mesmo. Por exemplo, eu tive alguns casos, né, da família trazer, e sempre é a última opção, né? A instituição, ela é sempre a última opção, né? Nunca será a primeira. Então, já foi tentado de tudo, né? Já tentou uma série de outras coisas, não deu certo. Às vezes, até contratar cuidador dentro de casa, daí também é difícil. Você coloca uma pessoa estranha, essa pessoa falta, enfim, uma série de coisas. E acaba, então, tendo a escolha final de levar para a instituição. Mas já recebi idosos, por exemplo, que o idoso, dependendo do grau da demência que ele tá, muito agitado, não dorme, grita à noite, chama a noite inteira. Daí esse filho ou essa filha no outro dia tem que trabalhar, sabe? Então a dinâmica toda, os vizinhos começam a reclamar. Exato. O estresse vira um ambiente estressante para todo mundo, né? Exatamente. Então tem, né? Todo o idoso, cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma individual, né? Exato. Eu já vi muitos casos, por exemplo, que quando o idoso se desorganiza dessa forma e fica mais agressivo, às vezes tenta fugir de casa, às vezes o cuidador tá tão estressado que vai chegando até em situações de violência, sabe? Eu já Então, também tive né? casos. Acho que todo mundo que já conviveu com idoso já viu um caso de violência, né? Verbal, violência física. Não, eu também tenho, né? Já tive experiência de casos de casal de idosos. E um idoso cuidando de outro idoso. Isso me angustiava demais, demais. E não é incomum, não é incomum. Não, é porque a linha é muito tênue também, né? De você como filho, eu falo agora eu no meu lugar, assim. Meus padrinhos são 2 idosos, super independentes, 2 pessoas super fortes, eles são maravilhosos. Só que eles são 2 idosos. E eles têm uma filha que ela também já é idosa, ela tem 60 anos. Então eu fico assim, até que ponto eu posso intervir, até onde eu posso interferir, sabe? Então é uma linha muito tênue entre você se sentir abandonado, porque eu me sinto às vezes assim, caramba, eu não tô lá. Mas também quando eu tô, eu quero tomar as decisões e tudo mais. Porque às É mais vezes não forte. te cabe, né? Exato, não me cabe. Eles foram sempre as pessoas que me deram vários exemplos. E agora eu vou tentar subverter isso, sabe? Eu acho que numa situação mais... Se alguém precisasse realmente de cuidados intensivos, aí eu entraria com mais força no sentido de você é um braço forte, sabe? Mas é algo que a gente sempre fica numa dualidade, sabe? Até onde eu posso ir? É complicado. Mas pensando nisso, porque eu tive uma experiência recente, né? O meu avô, ele ficou muito doente, ficou acamado. E a gente ficou nessa discussão. Vamos levar para uma casa de repouso, vamos contratar cuidadores 24 horas. Por uma fatalidade, ele acabou falecendo antes, né? Ele teve umas complicações e faleceu. Só que aí, depois disso, a minha avó, né, ela já tá num quadro de demência e começou a evoluir. E aí, voltamos à discussão. E aí, minha mãe foi fazer essas visitas, né? Minha mãe é a cuidadora principal. E ela mandava nos grupos, e eu e minhas irmãs acabávamos também participando. Aí ela mandava, olha, isso. Só que me veio a dúvida. O que tem que olhar? O que a gente precisa julgar? É o espaço físico? É a quantidade de funcionários? É a limpeza do local? E aí, eu me vi numa situação de... Eu não sei opinar. Por mais que eu trabalhe em casas de repouso, eu atenda muitos pacientes, mas eu nunca tive neste papel de familiar. O que a gente precisaria analisar se a gente precisasse procurar uma casa de repouso? A maioria desses pontos, na verdade, todos eles que você citou e mais alguns, né? Então, quando uma família vai buscar uma instituição, a primeira coisa que ela precisa observar é se a documentação está toda em ordem, toda liberada. Então, o que acontece, né? Toda a documentação de uma instituição, ela tem que estar visível. Isso está na nossa legislação. A RDC 502 é a legislação nacional das instituições de longa permanência, né? Então, está escrito ali que todos os documentos, alvará, licença sanitária, bombeiro, tal, ele tem que estar num local visível. Para se você chegar, ou uma vigilância sanitária, um órgão fiscalizador, eu tenho que ver
que tá ali e tá regularizado. Então, esse é o primeiro ponto. Isso normalmente fica em escritório, coisas assim, mas tem que estar em local, né, de fácil acesso. Então, isso é muito importante, porque você chegar numa instituição e tá faltando o documento, claro que eu sei, e isso é importante pontuar também, que tem alguns órgãos fiscalizadores que demoram muito. Tá? Então, por exemplo, você está com o protocolo pago lá, você protocolou, mas eles demoram meses para vir. Mas isso não quer dizer que você esteja irregular. Você pagou o protocolo, só que você vai estar com a licença vencida ali, pregado na parede, entendeu? Mas, assim, é uma conversa que eu acho que é muito importante de ter. Então, entender se toda aquela documentação está em ordem. É licença, bombeiros, são os principais, o alvará de funcionamento, né? Tá tudo em ordem, beleza. Então, é uma instituição que está regularizada. Ela pode estar trabalhando, ela foi liberada para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, como você falou, estrutura, sim. Então, óbvio, é muito importante. A gente vai chegar dentro do espaço e vai ver se ele está corretamente adaptado, se ele está com a estrutura boa, né, ali, adequada. Se os móveis estão em bom estado de conservação, essas coisas, assim, né, para olhar. A limpeza é muito importante, né? A gente sabe que a grande maioria dos idosos que estão em instituição, muitos deles fazem uso de fralda. Isso não quer dizer que a instituição tem que cheirar urina. É a primeira coisa que a gente observa quando a gente entra. Cheirinho de urina. Já... Isso não quer dizer que se no momento dos banhos, de manhã cedo, você tá naquela movimentação, vai existir um certo odor ali. Sim. Mas isso não quer dizer que ele vai persistir. Na hora da alimentação, por exemplo, não se espera que esteja com aquele cheiro, né? Exatamente. Então, se você chega de manhã, tá todo mundo tomando banho, tá? Aquela movimentação é normal. Depois disso, não mais. Então, não pode ter o cheiro do ambiente o tempo inteiro, né? Então, isso é muito determinante também. Que mais que uma família olha, que é muito importante, olhar os moradores. Como esses idosos estão? Se você olhar os idosos no sofá, nas cadeiras, poltronas e tal, como eles estão vestidos, de que forma eles estão com o cabelo, com as unhas, com o aspecto em si, assim, todo do idoso. Isso diz muito. Se você chega com a roupa toda desajeitada, sabe? Se ele chega, se você vê que tá cheio de remela no olho, não sei o quê, não sei o quê. Aquela coisa toda. Isso mostra, né, que não tá tendo um olhar ali, um cuidado para ele, né? Então, se você chega, por exemplo, depois do almoço para visitar, conversa com alguns idosos e você observa a boca suja. A roupinha suja aqui. Então, almoçou, não foi levado para fazer a higiene, né? Entende? Então, são algumas coisas que são muito importantes de observar, né? E no fim, o que eu sempre digo que eu sempre senti ao longo desses anos que faz determinar mesmo uma família fechar, somando tudo isso, é eles sentirem em você confiança. Né? Entende? Falar com as outras famílias, conversar com aquelas famílias que já estão com moradores lá, né? Porque se você tem uma pessoa que está lá morando há 9 anos, 5 anos, 3 anos, ela pode dizer para você, né? Como que é o cuidado, se é bom e tudo mais. Então, falar com outras famílias também é muito importante, né? Isso é uma das coisas que eu penso, eu faço o inverso, né? Quando eu fui procurar escola para o meu filho. Então, eu tentei fazer essa associação. Quando a minha mãe, né, trouxe essa questão novamente, de procurarmos uma casa de repouso. Eu pensei, se a gente tentasse trazer alguns critérios de como vou procurar uma escola para o meu filho. Então, conversar com outros familiares que estão ali na instituição. Então, acho que foi mais ou menos essa linha. Mas eu não fiz tão técnico, né? Documentação, essas coisas. E esse olhar do autocuidado, do cuidado, eu achei muito legal. Porque é verdade, às vezes passa despercebido, mas é a chave principal. Se você olha os outros idosos bem cuidados, com a higiene, né? Roupa limpa, uma roupa lavadinha, sem estar muito rasgada. Porque não é porque se tornou idoso que ele vai ter que perder essa... É dignidade. Dignidade, exatamente. Pelo contrário, a gente tem que manter e prezar. São pessoas que tiveram uma história. Exato. Então... Eu gostei muito desse olhar. Vou guardar isso. Exato. Você falando aqui, essa é a realização de algo que é realmente, exatamente o que a gente gostaria que as pessoas tivessem acesso. Quando começou toda essa história aqui, sabe? É exatamente isso. Eu já me vi em situações que eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com a família dos meus pacientes, no sentido de tentar dar um apoio, porque eu vejo que as pessoas, quando elas procuram a gente, elas estão perdidas. Completamente perdidas. Porque existem profissionais e profissionais, né? Tem aquele pessoal que faz o que precisa ser feito e não vai a fundo. Eu sempre
tô analisando, então quando eu chego numa ILPI, quando eu sou chamado para ir numa ILPI e eu vou avaliar o paciente, antes de avaliar o paciente, eu avalio tudo o ambiente. Eu vejo a quantidade de profissionais que tem cuidando de cada idoso. Então, se eu vejo que uma casa de repouso tem 25 idosos lá e eu vejo só 2 técnicas de enfermagem, eu falo, como é que ela faz no banho, por exemplo? Porque enquanto ela tá dando banho em um, o outro pode levantar da cadeira de rodas e sair andando por aí. Eu sempre observo isso. O cheiro, eu observo sempre se tem cheiro, se o meu paciente tá com cheiro, sabe? Essas coisas sempre eu observo muito e falo sempre isso pra família. Algumas vezes eu sou até chato, no sentido de falar, olha, observa bem, veja todos os dias e vai pontuando. Fala que eu tô vendo. Porque daí, inclusive, isso pode fazer com que as pessoas que coordenam esse local percebam que tem alguém que tá observando. E aí vai melhorando também. Só que é isso, quando a gente fala, é igual falar pra mãe e pro pai, né? Chega uma hora que você pega intimidade, aí você já tá falando, parece que você não tá falando a verdade mais. E aí você trazer isso do ponto de vista de uma profissional, pessoa, né? sabe? Muito, muito valiosa essa informação que você tá trazendo. Assim, eu achei incrível. Bom. E aí uma outra coisa que eu queria te perguntar é no sentido de a pessoa já colocou o seu ente querido ali, viu que é um local adequado e tudo mais, só que ele viu que o serviço, às vezes, ele tá incomodado com alguma coisa que veio depois. Como que a pessoa pode avaliar se o serviço que está sendo prestado é um serviço que é adequado ou não, sabe? Porque eu acho que as pessoas não têm essa métrica. Colocou ali, vai ser assim mesmo, vai ser assim. A gente tem alguns pontos aí, né? Porque, assim, a gente tem família, por exemplo, extremamente negligente também. Então, por exemplo, levou e aí… Nunca mais foi lá. Não quer nem aparecer e tal, né? E aí, quando acontece alguma coisa, ainda quer jogar toda, como se fosse só a responsabilidade A da família instituição. que não faz, é justamente essa que causa problema, né? Exatamente. Sempre Então, assim, assim. tem os dois lados, né? Tem a responsabilidade da instituição, dos cuidados ali dentro, mas a família não deixou de ter as suas responsabilidades só porque colocou o idoso lá dentro da instituição, né? Então, ela ainda tem as suas responsabilidades. Então, assim, é muito importante que a família seja presente. Né? A melhor forma que ela pode saber se aquele familiar dela tá, de fato, sendo bem cuidado, é estar presente. Só que aí nós temos algumas coisas, né? Tem algumas instituições que delimitam um horário de visita muito restrito, né? E aí tem aquela maquiagem do horário da visita, porque daí você tem um horário pré-definido. E aí, dentro daquele horário, a instituição ela vai se apresentar de uma forma… A gente sabe que isso é verdade, né? Sim. E tem as outras que já não estipulam horário. Só que pedem para tentar seguir mais ou menos, porque a gente sabe que a rotina da instituição, ela é corrida. Então, se você deixa tudo aberto… A família vai chegar, às vezes, 7 da manhã, com os idosos tudo tomando banho. Não dá, entende? É muito corrido. Então, a gente pede bom senso. Mas a gente não restringe. Então, quando não restringe, é mais fácil. Porque a família, ela consegue dar umas passadinhas ali. E ela vai conseguir ver, tá comendo mesmo. Ela consegue observar, às vezes, o que tá sendo a alimentação naquele dia. Porque ela dá uma chegada ali num horário, mais ou menos, entendeu? Então, não é aquele horário pré-definido. Só que o que a gente tem visto com maior frequência é um horário pré-determinado, cada vez mais. Exatamente. Né? Nossa, eu ia fazer justamente essa pergunta para você. Porque o que eu tenho acompanhado, né, das últimas ILPIs que eu acabei indo para atender algum paciente, são horários de visita. E é sempre aquele horário da tarde, das 2 até umas 6 da tarde. E aí, antes e depois, você não pode entrar. Então, isso é um sinal de alerta. É um sinal de que às vezes bom não tom, é, né? às vezes não é que não permite entrar, né? Então, assim, às vezes elas até determinam um horário e você não é proibido, você não pode proibir, né? Importantíssima essa informação. Olha, essa é uma informação que as pessoas não… A gente não sabia. Eu não sabia. A gente não sabia. Não, você não pode, né? Assim, o familiar que é responsável por aquele idoso, que assinou e tudo mais, assim, ele pode ir lá ver, a gente não pode. Tanto é que, assim, Ministério Público, às vezes, entra, faz intervenção com relação a isso, né? Então, proibir, a gente não pode. Mas a gente orienta. Claro, a instituição tem regimento interno, né? Assim, que ela pode colocar como regra da instituição. Mas, assim, se o familiar chegar até ali e ele exigir, ele tem o direito de entrar, entendeu? E querer ver o familiar responsável, principalmente, né? Aí, claro, tem situações de família que a gente sabe que, às vezes, tem… A gente é sem noção, né? Sem noção existe em todo lugar. Briga Brigas. entre irmãos. Briga entre irmãos. Então, assim, você tem é. que entender a realidade também de cada caso, É. né? Não dá, assim, pra generalizar tudo. Mas, no geral, assim, se o familiar chegar, ele tem esse direito, né? O responsável pelo idoso, né?
se for o curador também, por exemplo, se esse idoso for interditado, né? Então, tem uma série de particularidades. Mas o restringir, às vezes, não é que vai proibir. É só realmente para evitar, às vezes, uns abusos. Que as famílias, às vezes, são também abusadas, né? Eu preciso defender também o lado. Não, Porque as mundo. famílias, tem muita família que é. Mas o ideal seria orientar dentro de um horário pré-determinado e não, em um momento ou outro, você abre numa exceção, sabe? Assim, vim trazer o remédio, posso dar uma olhadinha? Pode, entra aqui, olha. Mas dentro do geral, tentar deixar um horário, porque senão a rotina também fica… Imagina uma casa, sei lá, com 25, 30 idosos, né? E aí, todo mundo resolve chegar no horário que bem quer, que bem entende, que não sei o quê. Vira uma confusão dentro. A gente não consegue manter a rotina. Então, é bom senso, é tentar, entendeu? Eu acho que isso é uma informação muito importante para as pessoas que estão procurando ou que gostariam de saber, porque o idoso que está numa ILPI, na maior parte das vezes, ele é uma pessoa que tem algum impedimento, alguma questão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma demência. E aí, se fica aquela circulação de gente o dia inteiro também, isso atrapalha num nível… Gera um estresse, né? Gera, porque a pessoa ela não intestino, consegue controlar nem a própria atenção para se alimentar, por exemplo. Durante a alimentação do idoso, um monte de gente passando para lá e para cá. Exatamente. Então, assim, normalmente a gente observa assim, que a instituição ela acaba colocando horário de visita por problemas que ela viveu. Então não é à toa. Entende? Né? Não é à toa. Então, assim, por exemplo, comigo, quando eu assumi a instituição, era tão oba-oba, assim, era tão casa da mãe Joana lá na época, isso 2009, tô falando, né? Que assim, eu tive que começar a fazer algumas restrições, entende? E isso não quer dizer que eles não era com horário de visita, mas eram situações, por exemplo, eles tinham a chave do portão da casa. Meu Deus do céu, que loucura. Aí sai e deixa o portão aberto. Já pensou? Assim, aí tipo, entra a hora que você bem entende lá. Não é assim, né? Então, são algumas situações que você às vezes se obriga a dar uma segurada, porque você acaba vivendo situações complicadas. E aí, você… deixar exceção para um e não para outro, sabe? Aí vai criando… então você às vezes acaba colocando. Mas não é que não vá poder. Normalmente as casas elas abrem assim, sabe? Tô passando aí, não, tudo bem. Mas no geral é um horário pré-determinado, né? É para fazer a visita mesmo. Fora deste horário é para só preventuar uma eventualidade, né? Levar uma um coisa remédio. Às vezes não tá aceitando tanta comida ali da casa. Então, será que eu posso levar uma que ele goste pra ver se come melhor? Só uma coisa eventual, pra não atrapalhar a rotina da casa. Tem muitas etapas, né? Uma casa, ela precisa manter uma rotina. Nossa, senão vira um caos. Não cuida. Tem que ter horário pra banho, o horário pra higienização dos quartos. Tem que ter tudo isso muito bem agendado, senão, né? Muito bem programado. Senão, o funcionamento da casa acaba afetando, né? Exato. Aí, por exemplo, você tem os horários dos funcionários. Eles trabalham normalmente 12 por 36. Se você atrasa o turno, como é que eles vão entregar aquilo que eles têm que entregar? Eles não conseguem, né? Que nem você comentou da casa muito movimentada, que o idoso com demência normalmente… Eu me lembro as festas que eu fazia de fim de ano, né? Ou Dia das Mães. Era maravilhoso. A casa… não tinha pra aonde não… Todo mundo atolado da casa. Não tinha, né, onde se mexer. Como é que os idosos ficavam depois das festas? Totalmente agitados, ninguém dormia mais. Ninguém dormia naquela noite. E aí ele vai tendo aquela metade. Tem uns que meio que paralisa, que depois parece que quer dormir direto. E tem uns que não dormem. Que não dorme. A casa ficava um caos a hora que as famílias saíam. Assim, os idosos ficavam muito agitados. Em algumas vezes eu repensei essas festas, sabe? Sim. Porque eles ficavam tão fora deles, assim, sabe? Fazia tão mal pra eles, às vezes, sabe? E a gente repensava muito sobre isso, mas acontece. Sim, e às vezes aquele idoso que é super saudável, ele sofre 3 vezes mais. Porque tem uma idosa que eu acho muito engraçado. Essa idosa, ela tá no quarto com outra idosa. E aí, uma das idosas… tem uma que tá iniciando uma demência. Só que ela tá ali deitadinha, ela fica falando. Não para de falar. E a outra fica assim… Essa velha não cala a boca! Eu não consigo dormir! Eu olho pra ela e falo, calma. Mas é isso, assim. Tem muitos perfis dentro de uma ILPI, né? E às vezes quando você estimula alguma coisa que não é benéfica para um dos idosos, todo mundo sofre junto, né? Exatamente. Eu já fui em casa também, que a família, a gente falando daquela questão da família não ter noção da dinâmica.
que idosos que dividem quarto, a maioria divide quarto, eu acho até saudável, né? Pra ter uma pessoa ali. Mas aí uma pessoa tava sendo trocada e a filha acompanhando a mãe não se tocava que ela não precisava estar ali. Então, tanto é que tem instituições que restringem os acessos já, assim, né? Porque Não entra no quarto. porque assim, é quarto compartilhado. Então, por exemplo, às vezes a idosa, a outra quer dormir, ela tá descansando. E aí você vai lá e também você está extrapolando o espaço do outro, entende? Porque todos têm o direito ao mesmo espaço, então… né? Então, é bem complicado a dinâmica, assim, da gente conseguir fazer a coisa funcionar bem, né? Porque são perfis muito diferentes também. Isso, exato. Então, você tem um idoso que gosta de estar com pessoas. E o outro, ranzinza. Que quer ficar… Eu tive uma idosa, por exemplo, que viveu 9 anos comigo. Ela pegou um quarto com suíte pra ela. Ela praticamente não saía do quarto. Ela saía pras refeições. Ela amava ler, então ela ficava lendo dentro do quarto. E ela não participava das atividades também. Ela não gostava. E você não pode forçar. Não dá. Né? Então, assim, você tem que tentar, né? Daqui e dali, entendeu? Fazendo um pouquinho do jeito de cada um, Do né? É jeito o de espaço cada um. deles, né? Exato. É uma estimulação também, né? Da independência, autonomia. Autonomia. Não dá pra ser uma coisa ferrenha, né? Mas falando essas coisas de família, uma vez… Mas pra mim foi numa vez quando eu trabalhava em hospital. E aí eu trabalhava de final de semana, inclusive Natal. Eu não lembro se era uma data, se era Natal… Ou se era só um domingo normal. E eu fui atender uma idosa no quarto. Mas tinha tanto familiar. Ai, que desagradável. Mas tanto, que eu não conseguia entrar. Na hora que eu fui abrir a porta, eu já não conseguia entrar. E aí eu precisava fazer exercício. E os exercícios de fono, geralmente as pessoas acham engraçado, né? Põe a língua pra fora. Vai... E aí eu fui começar a fazer, eu vi que a senhora ficou meio constrangida. Mas tinha muita gente. Com plateia, fazer exercício de fono Mas com era plateia. muita gente. Eles passaram o dia no hospital. Então, não tinha… A físio falou também que teve dificuldade pra fazer. Então, interferiu a dinâmica ali. Entendo que a família tava preocupada, mas às vezes, né, gente, é um momento de cuidado, né? Vamos de 2 em 2. Exato. O amor, a gente sabe que o amor é intenso, mas abre um espacinho para as coisas. Tem umas coisas que são necessárias, que a gente precisa parar um pouquinho e aí a gente volta, amor. Não tem problema, a gente pode continuar amando, né? E aí eu queria retomar uma coisa que você falou que eu achei muito legal. Quando o idoso vai para uma casa de repouso, a responsabilidade legal não muda, né? Então, o familiar continua tendo essa responsabilidade, né, legal com o idoso. Então, do bem-estar, né, da questão financeira. A casa, ela vai só se responsabilizar nesse cuidado, né? De oferecer o alimento que está no contrato, é isso? Depende. Assim, isso vai muito de acordo com o que a instituição quer prestar de serviço. Então, a grande maioria das instituições, elas se responsabilizam pelo cuidado dentro. Então, banho, alimentação, o que for necessário para o idoso dentro da casa. Saiu da porta, do portão para fora, é família. Então, a grande maioria trabalha dessa forma. Mas a gente vê muitas casas que hoje, por exemplo, pegam para elas… levar para o hospital, fazer exames, consultas, se precisou internar, libera alguém para ficar nessa internação lá, né? Nesse período que está internado junto com o idoso. Mas, no geral, fica para a família essas responsabilidades. E, para mim, meu ponto de vista, né? Cada um trabalha do seu jeito, mas eu acredito que é importante. Porque a família, ela tem ainda que ter as suas responsabilidades, entende? Sim. Eu não acho justo dar tudo para a instituição. Ele tem que ter ainda a sua responsabilidade de ir atrás, de resolver as coisas pelo idoso, porque é seu pai, é sua mãe, ou enfim, quem quer que seja, né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. A família tinha suas responsabilidades do portão para fora. Era Que com coisa ela. interessante isso. Eu fico pensando, deve existir já algum tipo de pesquisa que mostra quando a família se responsabiliza legalmente e tem atribuições com o idoso no LPI, versus a família que não se responsabiliza, para você saber o quanto realmente que aquela pessoa mantém esse vínculo, sabe? Porque eu acho que o vínculo vai se afastando conforme a pessoa vê que outra pessoa tá cuidando. Se ela já tem essa tendência a deixar o outro cuidar de absolutamente tudo, ela vai se afastar e vai abandonar, muito provavelmente. Nossa, é um negócio interessante. É que eu tive, quando você me falou disso, já. eu tive um paciente que ele tinha uma relação muito complicada com o filho, mas muito complicada. E a esposa faleceu, foi do Covid. A esposa faleceu e ele também pegou Covid, um Covid assim, que levou ele pra UTI, ficou entubado. E ele ficou muito debilitado, né? Ficou acamado, ficou com sonda e muito acamado. E quem cuidava era um parente mais distante, que sempre viajava, que não podia estar presente. Então, a casa de repouso assumia essa responsabilidade, levar em consultas, agendar.
Precisa comprar medicação. Então, assumiu essa responsabilidade. Quando você foi falando, eu fui lembrando mesmo desse caso. Mas acho que foi um dos únicos casos que eu vi. Então, eu acho que também depende da necessidade, né? Sim, e eu acho que é uma sim. tendência de casais sem filhos. Sim, Exato. eu mesma peguei algumas vezes responsabilidades assim. Não talvez de levar para o hospital ou ficar, né, com alguém lá, porque às vezes na dinâmica não tinha ninguém para colocar. Mas de pegar a responsabilidade dos medicamentos, das fraldas, do produto de higiene, sabe? Porque às vezes eu tinha, por exemplo, uma filha que já tinha 70 anos. E a mãe tinha então. 90. Uhum. E aí, na dinâmica dela de sair, também era difícil para comprar. Então, eu pegava para mim, eu fazia para ela, entende? Mas isso não fazia com que ela se afastasse, né? Da mãe e tudo mais, né? Ela era presente. Mas não pode abandonar o idoso, né? Nós somos fiscalizados, né? Por vários órgãos fiscalizadores. Dentre essas fiscalizações que a gente presta conta das visitas dos familiares. Perfeito, Olha, não sabia disso. A gente tem que prestar conta, a gente precisa ter registro de visita. Então, todas as instituições precisam, se a vigilância for, ou o Ministério Público, enfim, quem for fazer a fiscalização, muitas vezes dentro de toda aquela documentação que a gente tem que enviar, a gente precisa comprovar as visitas. Maravilha. O Estatuto do Idoso tá aí pra garantir defender. isso, né? Não Muito pode ter interessante. abandono. Viu, gente? Nossa, que legal. Eu não importante. sabia disso. Interessante, né? Porque, né, os familiares que procuram, né, essas instituições para Abandonar, pra desovar, porque é isso que eles fazem, né? Então tem que tomar cuidado, porque existe fiscalização, Sim. né? Uhum. É a sua responsabilidade. É uma pessoa em vulnerabilidade. Sim. Isso, é abandono de capaz, consta né? também que a própria instituição, se ela observar uma ausência de um período razoável, não pode extrapolar, por exemplo, um mês e tal, a gente também tem o direito e o dever de denunciar a família, o familiar. Olha. Então, a gente pode denunciar o familiar para o Ministério Público, né? Avisando que não está cumprindo com a visita ou com algumas outras coisas também, né? Muito bom. Isso eu acho que vai trazendo esse olhar e procurar uma instituição de longa permanência não é abandonar, gente. Então, olha, o preconceito tá só porque as pessoas não entendem. Porque as Exatamente. pessoas não conhecem, né? Se você procurar uma instituição que você se identifique, que seu familiar se identifique, às vezes é um lugar mais arborizado, é um lugar que vai ter um pouquinho de atividade. Gente, vamos procurar, existem várias, né? Existem muitas instituições muito bacanas. Então, acho que a gente tem que mudar o olhar. Acabar com esse preconceito. Com certeza. Esse é um dos meus pontos principais do trabalho de quando eu comecei com a internet, foi isso. Tentar desmistificar um pouco essa área, mostrar que não é o que as pessoas pensam. Que a grande maioria, quando vê, por exemplo, algum conteúdo meu lá do Instagram, vem matando em cima de mim, assim. Né? Nem ouviu o que é. Nem sabe. É abandonando, é maus tratos. A gente sabe que existem. Só que, óbvio, que o que vai repercutir na mídia são as coisas ruins, negativas, né? é sempre assim, Não vai aparecer as casas boas, dificilmente. Só que é isso, a gente precisa mostrar que não é lugar de abandono, não é lugar de maus tratos, que a família tem a sua parcela, por exemplo, muitas vezes. Eu já vivenciei situações que eu mesma denunciei instituições lá em Curitiba, denunciei algumas, quando eu trabalhava antes de ser dona, né? Justamente pela condição, né? Pelo ambiente, a insalubridade do lugar, aquela coisa terrível, assim, que você percebia que não tinha condição nenhuma de estar trabalhando. E aí, uma das vezes que eu fiz uma denúncia, a instituição estava sendo investigada e eu fui depor. E as famílias também foram, né? Mas e por que as famílias não viram aquilo que eu vi em pouquíssimo tempo? Sim. Elas são coniventes também, né? Entendeu? Exatamente. Então tem isso, entende? O lugar ruim existe porque tem alguém que leva. Exato. Até porque tem tanta gente ali, como é que ninguém viu? Exatamente. Entende? Tem alguém Então, que tá assim, passando alguém pano. levou, alguém viu que não ligou de ser clandestina, não ligou de estar naquela situação. Chega lá todo mundo extremamente magro, com uma alimentação péssima. Você tá sendo conivente, Nossa, sim. né? É bom que as pessoas tomem bastante cuidado nesse sentido, né? Mesmo que não se importa tanto assim, é importante. Quando eu entro na ILPI, eu observo tudo isso mesmo, assim. Eu também. Tem que ter, né? Esse discernimento. Até porque a gente começa muito naquela coisa, eu não vou vincular meu nome a um espaço desse tipo. Depois a gente passa para outro nível, né? Tipo, meu Deus do céu, olha os seres humanos que estão morando aqui. Graças a Deus eu não tive a infelicidade de encontrar
uma ILPI tão ruim assim, mas já passei por umas que, meu Deus do céu. Eu já tive assim. um caso de avisar o familiar e o familiar não tomar providência de mudar, né, de uma ILPI. Eu falar, então, eu não vou conseguir manter o caso. O que eu posso tentar ver outras indicações de profissionais, mas eu já tive uma situação de que... Assim, eu acho que mais do que só a situação da casa, porque a estrutura não era tão ruim, fazia uma limpeza, mas eu acho que a dinâmica, né, não estava legal e não estava fazendo bem para aquele, né, para a pessoa, para o idoso. Então, para mim, foi uma situação que me deixou aflita. Sim. E aí, mesmo conversando com o familiar, não foi, é uma escolha do familiar, infelizmente não cabe a mim essa decisão. Então, eu acabei não conseguindo acompanhar mais. E aí, indiquei outro profissional. Eu já tive também outras que, assim, trabalho maravilhoso, assim, sabe? Também. Que dava vontade de morar lá. Tinha umas que eu falava, nossa, que coisa incrível, assim. Aquelas que estimulam o idoso o dia inteiro, ele tem coisa pra fazer. Ele socializa super bem, um ambiente extremamente saudável. Eu acho muito bom quando você entra numa ILPI, você abre a porta e parece que vem um vento bom de lá de dentro, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Então, tem algumas, assim, que eu já conheci que foram sensacionais nesse sentido. Tanto que até hoje eu indico mesmo, assim. O pessoal pergunta, você acha que é interessante? Eu falei, vai neste local, conhece o trabalho deles. E a partir do momento que você conhecer ali, aí você pode usar como parâmetro para você escolher outros locais também, né? É importante a gente ter essa ideia. Eu queria te perguntar uma coisa, agora vem pro pessoal. Pessoal. Mais ou menos. Porque assim, nós somos de uma área que não fica na ILPI, a gente passa pelas ILPIs. Como que é isso com o profissional da equipe multi que vem e tudo mais? Inclusive para as famílias saberem, às vezes tem ILPI que tem o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que já é daquela instituição, e tem outros que vão trazer de fora. E às vezes já passei por isso, de instituição que não permite que o profissional de fora entre. Sim, tem, é comum. Né? E aí, esse que não era permitido, depois de muito tempo eu consegui entrar. E aí eu descobri porque não era permitido. E aí a minha idosa saiu de lá muito rapidamente. Eu falei, não, aqui não dá. Mas eu queria entender como que é essa dinâmica, sabe? Um pouquinho, assim, de leve. Porque eu vou puxar o outro assunto e aí vai. Mas o que você quer saber? Assim, por exemplo, a família. Ela pode trazer o profissional para dentro da unidade, da ILPI. Você tem um fonoaudiólogo que já care, sei lá. Isso. Ou então alguém que já é de confiança, fisioterapeuta, tudo mais. E se tem nas LPIs, geralmente tem em algumas LPIs, ela pode contar com esse serviço. Ou se, por exemplo, se você falou que cada ILPI tem o seu regimento. Se tá no regimento, não entra profissionais de fora, né? Sim. A instituição, ela tem autonomia, né? De delimitar ou restringir, ou, né, como ela vai trabalhar, né? A gente sabe que, por exemplo, quando vem home care, normalmente, dependendo do profissional, a instituição não tem, né? Uma fono, não é tão comum. Pelo menos lá em Curitiba, a gente não vê tanto, com tanta frequência. E aí, sim, se vem pela home care, normalmente a instituição abre, né? Para aquele profissional ou para a enfermagem que está indo, se tem, de repente, uma úlcera de pressão, alguma coisa que vai fazer o curativo. Então, a gente observa que sim, recebe o profissional. Eu sempre recebi, por exemplo, nunca tive problema. Não era tão incomum quando o idoso precisasse de um acompanhamento que eu não tinha. A própria home care liberava e entrava lá dentro da instituição sem problema nenhum, dentro de um horário razoável, assim que normalmente né? Dentro do horário normal de serviço. Mas sim, tem instituição que restringe de fato, né? E aí é uma conversa entre família ali, porque se precisa daquele cuidado ou daquele acompanhamento, daquele momento, é importante. Se não for via da home care, vai vir de onde? Você vai resolver isso para o idoso? Você vai contratar esse profissional, então, para fazer? E aí é uma negociação ali entre família e instituição. É importante isso, que se tem a necessidade, alguém tem que prover isso. Exatamente. Né? Maravilha. Se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está procurando, assim, um conselho básico, assim, está procurando uma ILPI, o que você faria? Você diria, tá falando com a Fabi, acabou de conhecer ela, como aconteceu, a gente acabou de se conhecer, e você vai dizer assim, olha, se você vai procurar uma ILPI, procure isso e é o básico, assim, sabe? O básico. Você falou muito no começo sobre o que a gente deve observar. É difícil dizer uma única coisa, mas eu acredito que a legalização, né? A documentação liberada para essa instituição trabalhar.
E eu acho que é uma das coisas que a gente negligencia. Primeiro, quando você me falou, eu até levei um susto. Eu nunca pensei nisso. Porque eu não pensei, né? Minha mãe chegou a visitar algumas, eu nunca pensei em falar pra ela, realmente, checar os papéis, tá tudo certo. Então, pra mim, eu já até vou anotar. Claro que isso é associado às outras coisas. Mas se a instituição, ela não tem… Você tem que entender o porquê ela não tem. Porque, que nem eu falei, às vezes o órgão fiscalizador, ele também maltrata a gente, assim, né? Dá uma demorada pra vir e tal. Mas, se não, você tem que estar, pelo menos, com os protocolos em dia para aguardar a visita, entende? E aí, isso somado das outras coisas. Mas se a instituição não tem nem a documentação… Mas quando você falou da documentação, por que me espantou? Porque a estrutura, as outras coisas, eu acho que ainda é um pouquinho mais natural, né? A hora que você vai visitar, você vai analisando. Eu acho que é um pouco mais fácil da gente analisar. Agora, a documentação é uma coisa que não passa na nossa cabeça. Então, eu achei muito legal. E eu queria fazer uma pergunta. Eu acho, assim, né? A gente tá numa tendência de uma inversão de pirâmide etária. Né? Vamos ter muito mais idosos do que jovens. Temos muitas famílias que não querem ter filhos. E você acha que é uma tendência, né? A casa de repouso, a ILPI, se tornar uma opção para um futuro muito breve? Porque para onde a gente vai? Como vai ser esse cuidado? A gente não está se preparando para essa inversão, né? As políticas públicas, de maneira nenhuma, né? Acredito que estão se preparando com relação a isso. E a gente vai ter um número altíssimo de população idosa. A crescente já está, né? De instituição de longa permanência. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, hoje, de cidades muito pequenas que já estão abrindo. E tem uma e ele é a segunda ou ele é a primeira instituição da cidade. E aí, os desafios são muito grandes com relação a isso, nesses lugares mais de interior, porque nem a fiscalização sabe o que tem que fiscalizar. Então, eu atendo, por exemplo, donos de instituição que está sendo solicitado documentação que não é para ser solicitado, porque o órgão fiscalizador não sabe, porque não tem nenhuma instituição lá. Então, ele nem sequer sabe o que ele… Fragilidade absurda. Aí, a pessoa vai até a vigilância para dizer, estou no processo da abertura, estou abrindo a minha instituição, quero, né, trocar uma ideia com você, porque daí você já vai criando, né, assim, uma aproximação com o órgão fiscalizador, isso é bom, você vai quebrando um pouco as barreiras com ele, né? Só que aí o órgão fiscalizador não sabe nem o que ele tem que exigir, entendeu? Então, assim, nós temos uma dificuldade muito grande de legislação. A nossa legislação precisa ser revista também, né? Porque, assim, ela é muito… ela abre muito para interpretação, ela não traz tanta clareza para quem está abrindo, mais dúvida até do que clareza. E a gente vai crescer muito, essa área vai crescer, de fato, muito. Só que a gente está muito… sozinhos, assim. Entendi. A sociedade não tá olhando pra isso, né? Parece que tem um grupo, um nicho. Só esse nicho se preocupa. Como se só eles fossem envelhecer, né? É uma coisa bem… E esse nicho vai ter que dar conta de todo mundo que tá envelhecendo. Exato. Esse que é o problema. Então, assim, a gente tem tantas dificuldades nessa área porque nós somos residência, nós somos uma categoria de residência. Nós não somos hospitais nem clínica. Só que aí, você vai indo de lugar para lugar e a gente vê diferenças de exigência absurdas. Então, São Paulo, por exemplo, é uma situação que eu tenho muitos alunos que são exigidos quase como um hospital, o que é solicitado para eles, entende? E aí, você vai para outros lugares que já não, que já tem um olhar mais assistencial mesmo, de residência e tudo mais. Então, se a legislação ela não for revista com urgência ou ela não for olhada mais de estado para estado, de acordo com cada lugar, porque aqui é uma situação, lá no interior, com pouquinhos habitantes, é uma outra situação. Então, um olhar talvez diferente, né, para cada lugar, enfim. Muito Mas legal. são desafios muito grandes que a gente tem nessa área. Maravilha. Roberta, eu quero agradecer muito pela sua participação neste episódio. Obrigada. Por que eu tô falando que é nesse episódio? Porque… Não, e também, por que ela falou de alunos? Ela falou… Exato. Porque tem mais conteúdo, gente. Tem mais coisas que a gente não gostaria chamou a Roberta à de toa. abordar. Exatamente. A Roberta é muito além do que vocês já estão vendo, que ela é ótima. Porque, na verdade, é um novo nicho que se abre. São necessidades reais da nossa sociedade. E a gente vive num mundo capitalista, onde… Se alguém tem que oferecer esse serviço, né? No serviço público, é lógico, o serviço público
precisa se organizar para isso, né? Aproveitando aí que a gente tá num ano específico eleitoral E também aí. vai ter uma se organiza. população que vai ter a necessidade, Vai, né, inclusive dessas eles- instituições públicas. Sim, vai ter Mas- necessidade, mas também tem as privadas e tudo mais. Então, acho que a gente pode também entrar num assunto, assim, falando um pouco mais sobre as pessoas que querem ser gestoras de uma ILPI ou de um serviço direcionado para pessoas idosas, né? Só que isso a gente deixa pro próximo episódio. E aí, a Roberta, ela é expert nisso. Então, assistam o próximo episódio, que a gente vai dar dicas, né, de um modelo de negócio de sucesso. Exato. Maravilha. Por Então- enquanto, já vai seguindo a Roberta, é @Casa de Repouso Modelo. O Exatamente. seu arroba Isso lá no mesmo. Instagram, né? Aham. Já segue lá, porque tem muita coisa. A gente acompanha você lá de É. verdade. Real. Real. Tem muito conteúdo muito bacana. Sim. E se for, né, vão olhando, talvez vai despertando um interesse. E aí vocês acompanham o nosso próximo episódio. Isso. E aí, quem sabe, vocês não se tornam um aluno da Roberta também. É isso mesmo. E eu acho que a linguagem sua é maravilhosa. Outro Nossa, dia eu vi adorei. você tava lá cortando uma cebola e falando. Aí eu falei assim, olha, mano, como é que essa mulher consegue se organizar desse jeito? Isso é muito bom mesmo. Então, a gente agradece muito. Imagina, né? obrigada. Essa primeira parte do nosso papo. Agradece muito mesmo a sua disponibilidade, sua disposição. E daqui a 15 dias o pessoal vai ver a continuidade, porque a gente vai continuar aqui conversando, vocês vão ficar em casa aí com inveja. E daqui a 15 dias a gente volta. Pula o próximo domingo. No outro, a 1h tem episódio novo. Então, beleza, gente. Então, ó, segue a Roberta, @Casa de Repouso Modelo, no Instagram. Eu sou o FGO Calil Garcia com K, tá? Eu sou @FGA Fabiana Yamamoto. Exatamente. E aí, o Vivencendo Podcast. Acompanhem lá no YouTube. A cada 2 domingos a gente lança um episódio novo a 1h. Tá no YouTube tudo gravado lá. Você não precisa assistir em ordem, não precisa. Vai lá e vê um episódio. No Spotify. Também pode ativar o sininho, que daí Tem recebe que. as novidades, né? As Exatamente. atualizações. Isso, tem que curtir, compartilhar, comentar, porque a gente é pobre. Se vocês não fizerem isso, a gente não consegue nem se manter pra continuar trazendo informação. É basicamente dá um joinha isso. no nosso vídeo, por favor. Nunca te pedi nada. A gente pede toda hora. Mas enfim, é isso. Então acompanhem no Spotify também lá, interajam com a gente, mandem temas. A gente tá tentando. Isso são coisas que a gente, assim, do fundo da nossa alma, a gente queria saber. E aí a gente quer abranger o máximo possível. Então mandem temas também, que a gente tem pessoas maravilhosas, o nosso networking tá só crescendo. Tá certo? Então, até daqui a 15 dias, pessoal. Um abraço! Tchau, tchau.